Meus amigos, minhas amigas, viver nesse país é só pros fortes. Os fracos não aguentam, não. A coisa é complicada. Do jeito que tá a coisa aí, meu amigo, minha amiga, não é fácil, não. Olha aqui, a Andréa Sadi, após ter feito aquele PowerPoint expondo a ligação do Lula com o Daniel Vorcaro, com o escândalo do Banco Master, né? Não só do Lula, mas do Davi Alcolumbre, do Hugo Mota, do Alexandre de Moraes, do Lewandowski, do Guido Mantega. Ela expôs toda essa gente, toda a ligação, né, através de um PowerPoint. Não sei se vocês sabem, mas ensinar, mostrar uma coisa através de uma imagem é muito mais elucidativo do que simplesmente falando. Então, quando a gente só fala sobre um assunto, nem sempre a pessoa consegue conectar as ideias, né, direito. Mas expondo num PowerPoint como ela fez, aí a coisa pegou. Bom, a repercussão foi tão negativa, pessoal, que ela teve, né? Ela começou até a sofrer ameaças, xingamentos, aí que ela teve que bloquear a conta dela lá do X, olha aí, ó, do antigo Twitter. Ela teve que bloquear, ó, tá vendo aí só? Esses posts estão protegidos. Somente seguidores aprovados podem ver os posts de Andréa Sadi. Para solicitar acesso, clique em seguir, ou seja, está bloqueado, você não consegue colocar um comentário, a não ser que você seja autorizado pela própria Andréa Sadi para ver e colocar comentários, né? Então ela deve ter deixado apenas pouquíssimas pessoas ali para comentar comentários, somente os amigos, conhecidos dela e né, com os quais ela confia. A verdade é que provavelmente ela recebeu ameaças, xingamentos, todo tipo de coisa, né, por parte do pessoal da esquerda e ficou assustada. E no dia de hoje aí ela veio com uma desculpa aí esfarrapada aí, dizendo que tinha errado. É tão absurdo o que ela falou, porque o que ela falou, tudo que ela tinha falado no PowerPoint, eu vou mostrar aqui para vocês, ela estava correta, estava tudo certo, não tinha o que, como desmentir aquilo, né, gente? É incrível, não tinha o que refutar sobre essa questão do PowerPoint. Mas, sei lá, né, eles estão tentando aí abafar o caso aí, porque sabe como é que é, né? Então vamos ver aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Ontem eu postei um vídeo falando sobre isso, só que eu não tinha encontrado um momento, né, um pedaço do trecho do vídeo onde a Andréa Sadi falava sobre o PowerPoint. Hoje eu consegui aqui um trecho do vídeo onde ela fala e depois o pedido de desculpas. E depois, pessoal, vocês vão ver um vídeo do Rogério Marinho mostrando a verdade, né? O Rogério Marinho, ele está trabalhando muito lá na CPMI, do INSS, e eles têm acesso aos dados também do Banco Master, porque o Banco Master também tem envolvimento no escândalo do INSS, tá? Então o Rogério Marinho, ele explica como começou esse escândalo, onde começou esse escândalo, e você vai ficar surpreendido de entender como começou tudo isso. É sensacional o vídeo do Rogério Marinho. Não deixe de assistir até o final, porque tá muito bom, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente vai colocar todo mundo no telão para vocês de personagens que já apareceram de uma forma ou de outra nessa teia do caso Master e também ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Vou colocar aqui para a gente poder comentar. Roda, por gentileza. Então, a gente já viu o presidente Lula citado em mensagens do Vorcaro de dezembro de 24 sobre o encontro que aconteceu fora da agenda oficial lá em Brasília. Isso veio a público, foi uma revelação da imprensa. O que o Vorcaro conta, né? Que, segundo o Vorcaro, o ex-ministro Guido Mantega foi quem viabilizou essa reunião, que envolveu ministros, entre eles o Rui Costa da Casa Civil e o Gabriel Galípolo, que à época era o indicado para suceder o Campos Neto no Banco Central. Aí o Vorcaro também relata, nesse material que a polícia teve acesso, encontros com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Em março de 2025, o banqueiro diz que o Hugo teria chegado em sua casa. Em uma das trocas de mensagens com o filho, o Vorcaro chama Mota de amigo. Num outro diálogo, em agosto de 25, o banqueiro conta à ex-noiva que apareceu na residência oficial do Senado, que é a residência que é onde mora, né, o senador Davi Alcolumbre. Sobre o ministro Moraes, o Vorcaro relata encontros em situações informais em reuniões com outros parlamentares. Dados obtidos a partir do celular do banqueiro, que foram revelados pelo blog da Malu Gaspar, mostram que o Vorcaro falou com Moraes no dia em que foi preso, em novembro de 2025. Além disso, o escritório da mulher de Moraes, Viviane Moraes, foi contratado pelo Banco Master em janeiro de 24 para fazer consultoria e atuação jurídica, o que a gente sabe hoje, porque depois de 3 meses da revelação,
o escritório Barsi de Moraes, da mulher do ministro Moraes, divulgou uma nota explicando quais seriam os serviços. E a Malu, quando fez a matéria, disse que os serviços custariam ao longo de 3 anos 129 milhões de reais. Registrar aqui para vocês, na última sexta, a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Esse é um caso. Aí, pessoal, ela falou que o material estava errado, mas o material não tem nada de errado. O que ela mostrou lá tá certinho, não tem nada de errado. Apenas ela omitiu, né? Por exemplo, que nem o caso do Dias Toffoli, ela falou de um dos juízes do STF, né? Ela está falando do Dias Toffoli. Ela omitiu o Dias Toffoli, né? E ela omitiu o Campos Neto nesse PowerPoint. Foi o que ela mesma falou, né? Então, porque o Campos Neto, teoricamente, aí o pessoal talvez haja indícios, aí não tem prova nenhuma, mas há indícios de que ele possa ter algum envolvimento, não se sabe ainda direito o que, mas com esse escândalo do Banco Master. Mas o Toffoli, todo mundo já sabe a questão do Resort Itaiaia, né, que ele tinha lá uma firma que seus irmãos eram laranjas, e essa firma, essa empresa, Maridit, comprou, tinha uma porcentagem do Resort Itaiaia, né? E depois se descobriu que, na verdade, o Resort, até os funcionários comprovaram lá que o Resort, que quem era o dono era o próprio Toffoli, né? Os próprios funcionários diziam que quem era o dono era o ministro Toffoli. E tinha a ver, isso tudo tinha a ver com o Banco Master, porque o Banco Master também estava envolvido nessa jogada aí do Itaiaia. Aí, pessoal, então o que acontece? Ela está dando essa desculpa esfarrapada aí, mas na verdade não tem como, né? A verdade é que tudo que ela falou ali são notícias que saíram, notícias verídicas com comprovação, né? No celular, aparece o celular, as conversas, a reunião do Lula está comprovada, né? Ninguém desmentiu, o Lula não foi lá e desmentiu, eu nunca falei, nunca fiz uma reunião fora da agenda com o Vorcaro. Não, ele não desmentiu porque ele sabe que ele fez, todo mundo sabe que ele fez, né? Existem provas de que ele fez essa reunião. Então, não tem, é que a pressão foi muito grande, ela sofreu pressão de todos os lados, não é só a pressão nas redes sociais que ela sofreu pressão também dos políticos, do juiz, ela deve talvez até ter sofrido pressão do próprio Alexandre de Moraes, né? Então vocês fazem ideia, ela deve ter ficado apavorada e nisso daí ela terminou pedindo desculpas, né? Essa desculpa esfarrapada aí que ninguém não colou, né? Não adiantou para nada porque o estrago já estava feito, graças a Deus, né? O Lula já havia sido exposto, o PowerPoint rodou as redes sociais, e com certeza vai jogar o Lula um pouco mais para o fundo da fossa onde ele já se encontra, né? A fossa moral que ele se encontra, né? Agora, pessoal, vamos ver o Rogério Marinho aqui, porque aqui sim você vai ver realmente uma fala mostrando onde tudo começou, né? Onde começou o escândalo do Master, né? Da onde vem o Vorcaro? Veja aí com seus próprios olhos e com seus próprios ouvidos. Bem complexo, né? E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões, é um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação e o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos
né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil. Né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14, 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco por mês, um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrata um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. Aí, pessoal, vocês viram, né, o Rogério Marinho explicando direitinho como começou, né, o escândalo do Banco Master, como começou a roubalheira, como que o Banco Master conseguiu ascender, né, crescer tanto, né, eles vendiam consignado, eles usaram, né, um mercado, né, que era uma estatal, uma empresa estatal da Bahia, e aí eles forneciam alimentos através de empréstimos consignados. As pessoas aposentadas compravam, podiam comprar e parcelar ali através desse cartão que eles tinham, recebiam, propiciado por esse Banco Master, né, e podiam gastar ali acima do que eles ganhavam, tal, e ficar devendo, né? E aí começou a ascensão meteórica do Banco Master. Eles estenderam esses esquemas para outros estados até chegar aí no ponto onde eles estão agora, né? Aí foi crescendo, e aí todo esse envolvimento desde o início com o PT. O PT, onde tem escândalo, tem PT, né? E onde tem gente envolvida com um escândalo, o Lula está no centro, né? Onde tem um monte de gente que está envolvida com escândalo, você pode ter certeza que o Lula está ali no meio deles. O Lula tem contato com todos, é amigo de todos. Essa é a grande verdade. Por isso que a Sadia expôs ele ali, né? No PowerPoint dela aí, né? Logo de cara, logo acima ali do Vorcaro, você pode olhar aí, logo acima do Vorcaro, que é o cara central do escândalo, o Lula está ali, né? E você vê ali embaixo o PT, né? O PT da Bahia, justamente o PT da Bahia, o qual o Rogério Marinho falou aí, e tudo isso daí, né? Vamos ver, aí tem mais, é Hugo Mota, bom, vocês já viram aí tudo, né? Já foi explicado, né? O Davi Alcolumbre, toda essa gentarada aqui do Mantega, o Lewandowski, né? Que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, cujos familiares têm uma advocacia que prestou serviço para o Vorcaro, né? O Guido Mantega foi contratado por R$1 milhão por mês para fazer lobby para o Daniel Vorcaro no governo e por ser lógico, o Guido Mantega é amigo íntimo do Lula e de toda a galera do PT que está lá no governo, né? Então ele foi contratado para fazer lobby para o Vorcaro conseguir os favores que ele queria conseguir aí do governo do Lula e do PT.
Agora, o Lula querer dizer que isso tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro, aí, olha, realmente o cara precisa ser muito bom de narrativa para tentar inventar uma história dessa, né? Não tá colando, não tá colando, e eles sabem que não tá colando, por isso que o Lula está desesperado aí, né? Caindo pelas tabelas, né? E por isso, provavelmente, que André Sadi teve que ir aí pedir desculpas, essas desculpas esfarrapadas que ela pediu, porque provavelmente lá de cima devem ter vindo ordens, né? De conserta isso daí, esse estrago que você fez, dá um jeito de pedir desculpa e consertar, porque senão outras coisas podem acontecer. A semana passada nós vimos um jornalista sendo alvo de uma busca e apreensão por parte do Alexandre de Moraes, né? Será que poderemos ter jornalistas da Globo News e da Globo sofrendo busca e apreensão em suas casas? Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e principalmente deixe o seu comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.